todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículos 13 até o 24. E destacamos o versículo 13, que diz assim: Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: Levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. O tema de hoje é: muitas coisas são importantes, a oferta também é necessária. José e Maria, quando aceitaram o chamado de Deus, eles o fizeram consagrados ao Senhor. Eles o fizeram na fé verdadeira e esqueceram tudo o resto só para servirem a Deus. Deixaram tudo para trás e assim foram bons servos do Senhor. E lá, junto com Maria e José, lá nasceu o Salvador Jesus Cristo. Isso foi uma obra de Deus, um milagre do Senhor, que a Virgem Mãe Maria, ela pudesse ter um filho. Então houve uma inseminação espiritual e Jesus, ele herdou a parte humana de Maria e a parte divina, ele é o verdadeiro Deus, Deus Filho. E José e Maria, ao serem escolhidos por Deus e chamados para essa função, eles tiveram receio um pouco, mas depois aceitaram e foram exemplares no plano de Deus para a salvação do mundo. E Deus os abençoou muito, e eles fizeram da melhor forma o seu cuidado àquela criança, que depois cresceu, depois se tornou homem Deus, e aos seus 30 anos de idade, ele iniciou o trabalho missionário que ele veio fazer aqui na terra. E morreu por nós na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, depois ele subiu aos céus para nos preparar um bom lugar. Esse mesmo Jesus vai um dia voltar para julgar vivos e mortos. Os magos do Oriente, eles são também uns personagens bem interessantes. Nós não sabemos muito bem sobre a vida deles, como eles ouviram a palavra do Senhor, se eles tinham alguns pergaminhos que falavam sobre o Cristo que deveria nascer, mas o importante é que eles eram filhos de Deus, mas moravam muito longe. Aqui mostra-se a ciência, os cientistas da época, astrólogos da época, ou astrônomos, como se fala, da época, que eles também estavam com um bom conhecimento de Deus. E assim, eles, ouvindo a palavra do Senhor, foram convertidos pelo Senhor, e Deus, nós não sabemos muito bem se ele veio falar com eles lá onde eles moravam, no Oriente, ou então, pela palavra que eles tinham, Deus inspirou eles a acreditarem na mensagem da salvação. Mas o fato é que Deus enviou para eles uma estrela. E essa estrela, ela não era uma estrela lá longe nos céus. Era uma estrela perto. E essa estrela, eles foram seguindo ela até Belém, onde encontraram o menino Jesus. Lá em Belém, lá na casa onde Jesus estava, eles fizeram um pequeno culto e foram visitá-lo, cultuar ele, adoraram o verdadeiro Deus Filho e trouxeram suas ofertas. Vejam, pessoas que creem, tanto faz quem são elas, que creem em Jesus Cristo Salvador, essas pessoas também têm gratidão no coração e elas ofertam coisas impressionantes. Como no caso aqui, não era uma simples oferta. O texto, ele começa a nos mostrar algo mais do que uma pequena oferta de mão. Parece nos indicar aqui, e vários historiadores falam sobre isso,
que eram caixas, caixas de ouro, incenso e mirra. Ouro, a riqueza da época e até os nossos dias. Incenso era exatamente aquilo que se usava para fazer, por quem sabe, um fogo, e perfumes, ou simplesmente colocar sobre algum lugar para ficar cheiroso a casa. E a mirra eram perfumes para o corpo também. E tudo isso era muito caro. Isso não era um valor pequeno que eles trouxeram. Alguns historiadores também e exegetas dizem que eram todas as riquezas deles. Nós não sabemos muito bem, só sabemos uma coisa, que esta oferta que eles trouxeram para Jesus, naquele pequeno culto que eles fizeram, foi uma oferta bem volumosa. E conseguiram, José, Maria e o menino Jesus, após Deus falar, fujam para o Egito, conseguiram sustentar eles. As ofertas eram para sustento. E veja, aqueles reis magos, ou então não são reis, são simplesmente cientistas, astrônomos, eles começaram a fazer algo que nós repetimos sempre. Eles adoraram o pequeno pastor Jesus Cristo e trouxeram ofertas para o sustento desse pastor. Então José e Maria tinham recursos financeiros para sustentar a vida, porque tinham que fugir, e eles começaram a pensar diferente do que o povo do Antigo Testamento. Então, até os dias de hoje, os congregados trazem ofertas para que o pastor possa estar lá. O pastor possa pregar o Evangelho e viver 100% para esse trabalho. Existem outros pastores que têm um trabalho parcial, e outros, então, eles, por estarem bem financeiramente, eles simplesmente dispensam essas ofertas. Mas o importante é dizer que nós também podemos fazer parte disso em nossos dias. Adorar o Senhor Deus, ir visitar Deus lá na igreja, ou nas devoções e nas orações, mas aqui torna-se muito especial dizer igreja, porque tem o culto, e lá no culto nós trazemos as nossas ofertas. Os magos do Oriente, eles consideraram Jesus como um rei, e era esse o ponto que eles estavam argumentando. Nós, ao irmos no culto, nós vamos considerar Jesus o nosso rei, e nós não vamos trocar de trono. Nós não podemos tirar Jesus do reinado que ele tem. E os cultos, as igrejas que praticam esses cultos, eles precisam pôr isso na cabeça. O rei que nós temos é Jesus. E isso não se refere só ao templo. Refere-se ao templo, à nossa casa, à casa pastoral, ao pavilhão, ao cemitério, a todas as coisas que nós temos, a nossa propriedade. Tudo pertence ao Rei Jesus e não existe outro reinado paralelo. Por exemplo, algum reinado egoísta de idolatria, ou então algum reinado de mundanismo, trazer o mundo para dentro da própria casa e achar que está bom. Então, o trono é de Jesus em nossa vida. E isso os reis magos, eles nos falam, eles nos mostram. Trazer regularmente as nossas ofertas ao Senhor, isso é excelente, é muito bom. Mas é preciso eu me mostrar para Deus, mostrar a minha vida para Deus. Senhor, eu estou aqui, eu sou teu Senhor. Como os magos fizeram, como José e Maria fizeram. Eles estavam na presença de Jesus, mostrando-se para Deus. Assim, nós também podemos nos mostrar para Deus todos os dias. Só que só pode se mostrar quem crê em Jesus Cristo Salvador, quem se arrepende e é perdoado por Deus. Esse pode falar, Senhor, venha aqui, venha perto de mim e me ajude. Mas tem muita gente que não quer Deus por perto. Fala-se que é cristão, mas é só na fachada. Nós não, nós vamos servir a Deus, o Deus verdadeiro, todos os dias da nossa vida. E num agradecimento verdadeiro, nós vamos ofertar muitas coisas importantes,
e uma oferta de dinheiro ou de trabalho e coisas semelhantes. E tudo isso para o nosso Rei Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós, de fato, mostrarmos nossa vida para Ti. Nós temos dificuldades, às vezes até de falar assim, porque sabemos que o Senhor é perfeito, mas o Senhor pode nos olhar através de Cristo, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Sim, venha ficar perto de nós e nos ensine o caminho verdadeiro, aumentando-nos a fé, dando grande sabedoria, fidelidade ao Senhor, dando-nos a saúde para o corpo, para a mente, dando-nos as riquezas o dinheiro ou a independência financeira, um bom trabalho para nós podermos viver. Colocamos isso tudo aos teus cuidados, pedindo que o Senhor sempre venha ser o nosso Rei. Em nome de Jesus, amém.